Olá! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada para concursos. Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado por o professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje vamos mergulhar no caderno de número 18, que trata de um tema simplesmente inescapável: controle de constitucionalidade, a parte geral. Com certeza um dos assuntos mais importantes do direito constitucional. E para organizar bem o raciocínio, a gente vai seguir um roteiro muito lógico. Primeiro, vamos entender a base, o porquê de tudo. Depois, como diagnosticar os tipos de falhas, de inconstitucionalidades. Na sequência, os momentos em que o controle pode acontecer e, para fechar, vamos direto ao ponto que interessa, os cenários de prova, aquelas pegadinhas clássicas que a gente sabe que podem aparecer. É isso aí. Vamos começar pelo alicerce. Porque antes de decorar os tipos de controle, é fundamental entender de onde vem essa ideia. Quais são os pressupostos lógicos que fazem o controle de constitucionalidade ser uma peça tão central no nosso ordenamento jurídico? Basicamente, o conceito é esse que está na tela. A gente está falando de uma verificação de compatibilidade vertical, ou seja, é quase como um controle de qualidade para garantir que nenhuma lei, nenhum ato normativo que está abaixo da Constituição ouse desrespeitá-la. A Constituição é o topo, é a régua para todo o resto. Exato. E como o professor Lessa sempre destaca, essa ideia toda sopra em pé por causa de dois pilares. O primeiro é a supremacia. A Constituição não é só mais uma lei, ela é a lei fundamental, o topo da pirâmide. E o segundo pilar é a rigidez. Não adiantaria nada ela ser suprema se pudesse ser alterada a qualquer momento, por um processo simples. A dificuldade para mudar a Constituição é o que garante a sua força, a sua estabilidade. Sem esses dois, o controle perde totalmente o sentido. Perfeito. Com essa base sólida, agora sim podemos começar a atuar como médicos da lei. Vamos aprender a diagnosticar as patologias, os vícios que podem contaminar uma norma e torná-la inconstitucional. É aqui que os detalhes começam a fazer toda a diferença na hora da prova. E a primeira grande distinção, a mais importante de todas, é essa aqui. Existe a inconstitucionalidade material, que é um problema na matéria, no conteúdo da lei. É o que a lei diz que está errado. E existe a inconstitucionalidade formal, que é um problema de forma, de procedimento. Aqui, o erro está no como a lei foi feita. Saber diferenciar isso já é meio caminho andado. E dentro do vício formal, a coisa fica mais interessante. Ele se quebra em três e isso cai demais. Primeiro, o vício formal orgânico. É quando o órgão, o ente federativo, legisla sobre algo que não é da sua competência. O exemplo clássico, município querendo criar lei de direito penal. Não pode. Depois, o vício formal subjetivo. Aqui o problema é o sujeito. Quem propôs a lei não tinha iniciativa para aquilo. E, por fim, o vício formal objetivo, que diz respeito ao procedimento mesmo, ao rito legislativo. Por exemplo, uma lei complementar que precisava de maioria absoluta e foi aprovada só com maioria simples. É um erro no passo a passo. Isso mesmo. E além daquela primeira divisão, a gente pode analisar a inconstitucionalidade por outro ângulo: o comportamento do Estado. Na inconstitucionalidade por ação, o Estado agiu. Ele fez uma lei que confronta diretamente a Constituição. Já na por omissão, o problema é o contrário. O Estado se omitiu. Ele não fez a lei que deveria ter feito para regulamentar um direito constitucional. E essa omissão acaba tornando o direito ineficaz, só uma letra morta na Constituição. Muito bem, já sabemos o que é o controle, seus pilares e os tipos de vícios. O próximo passo lógico é quando esse controle acontece. Em que momentos esse check-up da constitucionalidade de uma norma pode ser feito. Existem basicamente duas grandes oportunidades para isso. E as duas janelas são bem claras. A primeira é o controle preventivo, ou a priori. O nome já diz tudo. Ele busca prevenir o erro atuando sobre o projeto de lei, antes que ele se torne lei de fato. A segunda janela é o controle repressivo, ou a posteriori. Esse já atua para reprimir, para remediar um problema que já existe, ou seja, ele incide sobre uma lei que já está em vigor no ordenamento jurídico. Certo. E quem faz o controle preventivo? A regra geral é que ele é um controle político. É feito pelo próprio Legislativo, por meio das suas comissões de Constituição e Justiça, a CCJ, e também pelo Poder Executivo, quando o presidente ou governador exerce o veto jurídico. Mas, e aqui tem um ponto de atenção máximo, existe a possibilidade, excepcionalíssima, de Poder Judiciário fazer controle preventivo. E isso é tema quente de prova.
Já no controle repressivo, a regra se inverte. Quem atua por excelência é o Poder Judiciário. Mas, como o direito adora exceções, aqui também temos algumas. O Legislativo pode fazer um tipo de controle repressivo ao sustar atos do Executivo que foram além do poder de regulamentar. E temos também a polêmica e super importante atuação do Tribunal de Contas da União, o TCU, baseada na súmula 347, que a gente vai detalhar mais pra frente. E agora, chegamos na parte preferida de toda a banca de concurso, especialmente da FGV, as pegadinhas. É aqui que o conhecimento teórico é testado na prática, em cenários que exigem atenção aos detalhes e a jurisprudência. Vamos analisar alguns pontos que são cruciais. Vamos começar com essa que é um clássico. O preâmbulo, aquele texto bonito que abre a Constituição, ele tem força de norma? Ele pode ser usado como parâmetro, o fundamento único, para se declarar que uma lei é inconstitucional? A resposta do STF, como podemos ver aí, é um sonoro não. No julgamento da ADI 2076, ficou decidido que o preâmbulo não tem força normativa. Ele serve como um norte interpretativo, ele mostra a ideologia da Constituição, mas ele não é uma regra que impõe ou proíbe. Portanto, ele não serve sozinho como parâmetro de controle. Ponto pacífico. Agora, vamos voltar àquela exceção que mencionamos, o controle preventivo judicial. A pergunta é direta. O judiciário pode se meter no processo de criação de uma lei e barrar um projeto antes mesmo que ele seja votado e vire lei? A resposta é sim, mas é uma situação raríssima, de exceção, e para que isso aconteça, 3 requisitos precisam estar presentes, todos eles. Primeiro, o único caminho é o mandado de segurança. Segundo, só quem pode entrar com esse MS é um parlamentar da Casa Legislativa onde o projeto está tramitando. E terceiro, o fundamento tem que ser muito específico, uma violação às regras do processo legislativo ou uma afronta a uma cláusula pétrea. Fora disso, o judiciário não interfere. Agora uma pegadinha de mestre que o professor Lessa faz questão de alertar em seu material. Envolve o TCU e a súmula 347 do STF. A pergunta é: no exercício de suas atribuições, ao analisar um caso concreto, o TCU pode deixar de aplicar uma lei por entender que ela é inconstitucional? E aqui muito cuidado, é uma casca de banana. A súmula 347, que é antiga, diz que sim, o TCU pode. Porém, a jurisprudência mais recente do próprio STF veio para limitar, para mitigar essa possibilidade. O entendimento atual, e é isso que deve ser levado para a prova, é que a função de declarar a nulidade de uma lei e retirá-la do ordenamento é, em última análise, uma função típica do Poder Judiciário. Então, a súmula 347 deve ser vista com muita reserva hoje em dia. Ótimo! Para fazer aquele fichamento mental e garantir a memorização, vamos revisar os 3 pontos mais quentes desta parte geral. Primeiro, não há controle sem os 2 pressupostos básicos, supremacia e rigidez constitucional. Segundo, é vital dominar a diferença entre o vício material, que ataca o conteúdo, e os 3 tipos de vício formal, que afetam o processo de criação da lei. E terceiro, o controle preventivo judicial é uma exceção da exceção. É preciso lembrar dos 3 requisitos: mandado de segurança, impetrado apenas por parlamentar e com alegação de vício no processo ou ofensa à cláusula pétreo. E para encerrar, fica uma reflexão. Toda essa estrutura do controle de constitucionalidade, com suas regras e procedimentos, serve apenas como um mecanismo técnico para proteger os direitos fundamentais? Ou, na prática, ela acaba sendo também um poderoso instrumento na disputa política, influenciando o equilíbrio entre os poderes? É um ponto interessante para se pensar. E com isso, fechamos nossa análise de hoje. Este resumo foi produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!